Vamos lá, bora falar dessa vitória histórica do Fluminense contra o São Paulo. O Fluminense destruiu o São Paulo, né? O Fluminense atropelou o São Paulo, aniquilou o São Paulo, né? Uma vitória aí por 6-0 no Maracanã. É a maior vitória do Fluminense na história dos confrontos, né? Uma partida assim realmente que vai ficar para a história. E que o Fluminense vence o São Paulo, destrói o São Paulo na base do seu poderio físico, cara. Né? Lógico que tem uma vitória por 6-0, a gente dá para falar e elogiar por tudo quanto é aspecto, né? Aspecto físico, aspecto técnico, aspecto tático. Tudo tem que ser elogiado, mas assim, o que me chama mais a atenção no time do Fluminense hoje, né, nesse time do Zubeldia e alegria, né, do Fluminense hoje, que está em grande fase, é realmente o fato de que o time tá voando fisicamente, né? O time chega nesse final de temporada, cara, no seu auge físico. E realmente é algo que a gente tem que aplaudir, e aplaudir até numa análise que vai além simplesmente de falar de jogador aqui, de treinador, né? Mas porque aqui a gente tem que entrar no setor ali de preparação física do Fluminense, o trabalho, o planejamento que foi feito aí desde o início do ano, né? É realmente um mérito muito impressionante, né? É um trabalho muito bem feito. O Fluminense chega ao final de uma temporada, bizarramente desgastante, um número de jogos enorme, né? A gente ainda teve Mundial no meio do ano, e o Fluminense chega no final da temporada, cara, de novo, voando, destruindo todo mundo fisicamente. Lógico que isso também passa pelo perfil de alguns jogadores do nosso elenco, né? Que aliás é algo que mudou completamente, se transformou quando a gente compara com o que era o perfil do grupo do Fluminense na temporada passada, né? Que era um time notoriamente velho e que fisicamente teve muitos problemas, né? Esse ano a coisa mudou completamente de figura, e eu acho que os símbolos dessa mudança, né, e desse poder físico do elenco do Fluminense hoje basicamente o tridente ali, Hércules no meio e os pontas Serna e Canóbio, né? Ontem até o Hércules saiu machucado, mas ali no meio do primeiro tempo, né? É algo até que me preocupa, eu quero saber mais informações sobre isso, né? Mas eu acho até que as duas figuras principais, né, desse poderio físico do time do Fluminense hoje são Canóbio e Serna, né? Jogadores que eu tenho defendido faz tempo aqui nesse meu canal. Quem viu meus últimos vídeos, e o meu último vídeo aí ninguém viu quase, né? O algoritmo do YouTube parece que quer me fuder, eu não sei qual é, mas assim, eu tenho defendido bastante esses jogadores, porque são jogadores que em alguns momentos vinham sendo criticados, principalmente também pela fase com bola, né, por aspectos técnicos, e realmente em alguns momentos eles, né, não vinham demonstrando tanto futebol com a bola no pé, né? O Serna teve aí uma má fase tecnicamente, até o Canóbio também teve momentos em que não estava bem tecnicamente, mas cara, eu sempre procurei colocar o foco no que esses dois jogadores fazem sem bola, cara. Porque o que esses dois jogadores fazem no sem bola, desculpa, mas compensa as limitações técnicas deles. Porque esse time do Fluminense do Zubeldia, ele é meio que carregado pelo que esses dois jogadores fazem fisicamente, cara. Pelo que esses dois jogadores correm. Os caras, o tempo inteiro, estão correndo e cumprindo uma função tática muito importante, né? Seja ali pressionando a defesa dos adversários, conseguindo desarmes lá na frente, né? Ou dificultando a saída de bola dos adversários, seja quando o adversário consegue fazer a saída e ir para o ataque, esses dois jogadores também voltam lá atrás para marcar,
né? E tornam o nosso time mais sólido defensivamente quando está postado lá atrás. E lógico, no momento ofensivo, quando a gente consegue sair em contra-ataque, ou mesmo em qualquer outro momento, né, em que necessita de um arranque, de um arraste, né, um jogador para dar opção nas pontas, esses dois, né, cara, se lançam feito loucos. E quando eles colocam na frente, ninguém peca, cara. Né, uma capacidade física muito impressionante. Mas assim, isso, cara, não é novidade. Mas eu acho que no aspecto técnico também, os dois jogadores, eles são subestimados, né? O Serna, eu sempre falei aqui que, porra, é um jogador habilidoso. É difícil você ter um cara tão bem dotado fisicamente, com tanta habilidade, né? E que também não é ruim nas finalizações. Então, né, sempre falei aqui que eu não acho o Serna esse bagre, né, que algumas pessoas acham. Eu não acho que seja um jogador ruim tecnicamente. E o Canóbio, cara, eu acho que eu até tenho que fazer uma meia-culpa aqui, porque muitas vezes eu falei que sim, o Canóbio, sim, dessa dupla é o mais limitado, né, com a bola no pé. Ele realmente é um monstro físico. Até acho que o Canóbio, até quando a gente fala da parte física, ele é o grande jogador do Fluminense. Talvez ele seja o grande jogador do futebol brasileiro, cara. Eu acho difícil algum jogador do futebol brasileiro ter uma capacidade física mais impressionante do que a do Canóbio, né? Mas com a bola no pé, eu enxergava muitas limitações no Canóbio, mas até porque, assim, ele é um jogador bem diferente do Serna, né? Ele não tem esse 1 contra 1, ele não tem a habilidade que o Serna tem. Mas, aos poucos, cara, o Canóbio foi mostrando qualidades, né, do ponto de vista técnico. E eu acho que, né, enquanto ele vai pegando confiança também, essas qualidades elas vão aparecendo. O Canóbio é um jogador que tem uma capacidade de passe, né? Ontem ele mostrou, cara, porra, ele dá uma enfiada pro Serna impressionante no gol que o Serna perde no primeiro tempo, né? E no gol do John Kennedy, ele dá um baita de um lançamento, né, ali pro Serna, e aí o Serna dá a bola pro John Kennedy para ele fazer o gol, né? Então, assim, é um jogo e é algo que tem se repetido aí ao longo das partidas. O Canóbio cada vez mais mostra uma capacidade muito boa de passe, né? E também é um jogador que tem uma boa finalização, né? Pênalti no jogo de ontem, eu acho que mostra bem, né? Porra, que finalização dele, né? Pênalti muito bem cobrado ali no ângulo. Então, um jogador que até do ponto de vista técnico também tem suas qualidades, né? Mas são dois jogadores que, porra, são muito importantes. Eu acho que tem parte da torcida do Fluminense que ainda não entendeu a importância desses dois jogadores para o time do Fluminense, principalmente para esse time do Luiz Zubeldia, né, cara? Continuando e saindo, né, da dupla Serna e Canóbio, lógico, né, a gente sempre vai querer falar do Lúcio Acosta, né? E sempre vai falar também que falar do Lúcio Acosta é chover no molhado, né? Cara, sim, é um craque. O que ele faz no lance do gol do John Kennedy, eu acho que serve como algo que ilustra muito bem, cara, como é negativa, como é ruim, como é pobre a visão de futebol que se tem hoje em muita gente, né? Essa coisa de analisar futebol e discutir futebol a partir de números, né? Gols e assistências, olho ali no Wikipedia, no SofaScore e acabou, né? E porra, brother, isso nunca vai ser algo mais substancial, mais importante do que você assistir aos jogos, né? No gol do John Kennedy não vai aparecer assistência de Lúcio Acosta, não vai aparecer gol de Lúcio Acosta, né? Não vai aparecer muita coisa nesse sentido. Mas, porra, se você vê o lance, você vê, cara, o que o Lúcio Acosta faz naquele lance é sacanagem, né? É uma bola que parecia que seria recuperada pelo São Paulo, o Lúcio consegue ficar com a bola ali e dá um drible da vaca ali, que é coisa de craque, né? Uma jogada que cada vez mais a gente vê menos, né, no futebol hoje em dia. O cara dá um drible da vaca ali e a razão desse contra-ataque ter existido, né, é a genialidade do Lúcio Acosta. É uma jogada mais importante do que a assistência que o Serna dá no final do lance pro John Kennedy, que é um lance bem básico ali, né, cara? Então, é isso. O Lúcio Acosta é craque. Ontem, mais uma vez, foi um craque, né?
E eu gostaria também de falar, acho que assim, um jogo 6-0, né, dá pra gente exaltar todo mundo, né? Do atacante ao roupeiro, aquela história, né? Dá pra exaltar todo mundo. Mas eu gostaria aqui de exaltar mais dois jogadores que eu acho que não ganham tanto destaque, né? E é natural, né? Que não ganham tanto destaque. Numa vitória de 6-0, você dificilmente vai falar tanto da zaga, né? A nossa defesa não trabalhou lá tanto. Mas, cara, Juan Pablo Freitas fez uma grande atuação, né? Fez uma grande atuação, porque é um jogador que estava o tempo todo buscando passes verticais, né? Lançamentos e acertando, né? A quantidade de lançamento aquele lançamento que ele tá na esquerda e faz um lançamento em diagonal pro Canóbio ali na extremidade direita do campo, cara. Acertou muitos lançamentos assim, vários passes verticais da defesa, tirando os lances também que ele via espaço na frente dele e arrancava, né? Igual o Lúcio ali, né? No auge do Lúcio, que dá umas arrancadas assim, deu algumas arrancadas e que são muito importantes e positivas, porque levam o time para o campo de ataque, né? Outro zagueiro, nesse mesmo tipo de lance, ia dar uns passezinhos para o lado, cara. Jogada mais conservadora, o tempo todo ali, passezinho para o lado. Isso faz muita diferença para a presença ofensiva do time ao longo do jogo, né? Esse tipo de jogada vai se acumulando, cara. O time tá sempre no ataque criando chances, também porque tem um Freitas que tá fazendo esse transporte da bola da defesa pro ataque, cara. Eu acho que o Freitas ontem fez uma partidaça, né? Outro jogador que foi muito bem também foi o Nonato, né? Que entrou no lugar do Hércules, faz um gol numa jogada em que ele participa ali, né? Um belo gol. E também tem, né? Dá um passe ali dá um passe foda pro gol do Canóbio, né? O Canóbio também domina muito bem ali e finaliza, mas um belo lançamento do Nonato, né? Que entrou bem, conseguiu substituir o Hércules, que é um jogador que é difícil de ser substituído no time do Fluminense. E eu acho que é importante, cara, essa boa atuação do Nonato, porque é uma alternativa que a gente tem e é um jogador que estava meio que em baixa, né? Eu acho que é importante que ele ganhe confiança, porque é um jogador que pode nos ajudar. O Nonato, ele é um bom segundo volante, ele é um segundo volante que traz ali características boas, principalmente na parte ofensiva. Tanto que em boa parte do ano ele foi usado como terceiro homem do meio de campo, né? Como o homem mais avançado ali do meio de campo. E eu acho que isso acabou até no fim das contas sendo prejudicial para ele. Porque como volante, a qualidade dele para chegar no ataque é meio que um diferencial, né? Como meia, eu acho que falta, né? Acaba faltando. E eu acho que ele foi cada vez mais ficando ali prejudicado, com menos confiança. E eu acho que ele voltando a ser utilizado como segundo volante, né? Você tendo um Ganso agora, assim, como uma opção ao Lúcio Acosta, eu acho que isso é muito bom pro Nonato, né? E é bom pro time também, porque dá à nossa equipe uma opção para substituir Hércules e Martinelli quando for necessário, né, cara? É isso, cara, uma vitória histórica ontem. Eu acho que, porra, também não tem como não falar que o São Paulo teve uma atuação ridícula, né? Parecia jogo de adulto contra criança, os caras perdiam todas as disputas. Também burrice, né? No segundo tempo o jogo já tinha acabado, 3-0, e os caras meio que continuaram atacando numa ingenuidade, né? Dando contra-ataque para um time, cara, como o Fluminense, que se você der contra-ataque, cara, a gente te mata, desculpa. O Fluminense nessa fase, se der contra-ataque para Canóbio e Serna correrem, cara, porra, você tá numa enrascada, né? Assim, uma vitória histórica, um 6-0, a maior vitória do Fluminense contra o São Paulo. O Fluminense volta a vencer um jogo por 6-0 depois do jogo lá contra o Arsenal, né? Na estreia da Libertadores de 2008, né? Uma das grandes atuações do Fluminense, uma atuação histórica. O Fluminense também com essa vitória, né? Pelo que eu vi, parece que se tornou o time de fora de São Paulo com mais vitórias em cima do São Paulo.
Isso é uma coisa também relevante. E aquilo, a gente devolveu o 6-0 que o São Paulo meteu na gente lá em 2002, né? Eu me lembro desse jogo, né? Lá em 2002, aquele jogo que o Romário dá uma porrada no Andrei, né? O França teve uma grande atuação, que era um atacante muito bom, muito completo, né? Que marcou a época ali no São Paulo. Mas finalmente, né? Depois de mais de 20 anos, a gente devolve essa goleada, né? Massacra o São Paulo e garante a nossa vaga na Libertadores de forma muito merecida, né, cara? É isso, galera. Saudações tricolores. Um grande abraço. Valeu!